E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez à Mitocôndria e agora com a segunda parte do vídeo sobre vírus. Quais são os tipos de doença que eles podem causar? Vamos focar então só nos vírus que vão infectar seres humanos. A primeira delas é a mais comum, a gripe. Gripe que os principais sintomas são febre, dores musculares e de cabeça, coriza, que é o nariz escorrendo, e falta de apetite. A gripe tem vacina, mas por que todo ano a gente precisa tomar vacina da gripe, sendo que, como a gente falou lá atrás, a vacina vai prevenir o aparecimento de novos vírus, promovendo anticorpos no corpo da pessoa. Como é que isso acontece? Isso acontece porque a gripe é um vírus mutante de RNA, mas não aquele mutante que vocês estão imaginando, de poderes e tudo mais. É que simplesmente ela muda a aparência dela toda vez que ela entra. Então ela confunde o nosso sistema imunológico. Imagina a gripe como se fosse aquele mesmo espião que eu falei lá atrás. Só que toda vez que ele vai passar pela área de segurança, ele sempre está usando um disfarce novo. Por isso, até descobrirem que é o vírus da gripe, o nosso corpo, as nossas células de defesa, elas vão ter um pouquinho de trabalho. E a gripe é uma doença que ela espalha muito rápido também, o que facilita essa dispersão de novas formas de gripe, já que é uma doença que é disseminada pelo ar. A próxima doença que nós vamos falar é a dengue, que vira e mexe ela volta por descuido nosso, né? Ela é causada pelo vírus da dengue e a transmissão dela se faz pela picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti. Existem pesquisas que já estão levando para um caminho interessante de vacina de dengue, mas ainda nada que possa ser passado para nós. E quais são os sintomas mais comuns da dengue? Febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, dor nas juntas, falta de apetite e manchas avermelhadas pelo corpo. Às vezes eles podem surgir todos juntos, ou às vezes só um ou dois deles vão aparecer. Portanto, é sempre importante ir ao médico quando tiver alguma suspeita. A maior barreira para a eliminação da dengue, galera, é a ignorância. Mas, professor, não é o mosquito que causa a doença? Não, não é o mosquito, é o vírus, esse indivíduo que está logo acima do mosquito. O mosquito é o vetor. A gente pode pensar no vetor como se fosse o transporte do vírus, ou seja, o mosquito é apenas o busão, ele apenas leva o vírus de um lado para o outro. E pessoal, tem que tomar conta mesmo, tem que prevenir todas essas campanhas de erradicação da dengue, de conscientização, o que a gente tem que fazer? Nós temos que levar à risca, não deixar caixa d'água aberta, nenhum lugar que possa empoçar água na nossa casa, porque essa doença mata. E se a gente pensar que o Aedes aegypti é capaz de levar 4 doenças diferentes, que é a dengue, febre amarela, chikungunya e zika, mais um motivo ainda para a gente poder ficar de olho nessas prevenções. Tá aí embaixo na descrição um link para as formas de prevenção contra a dengue. Se quiserem dar uma olhada, fica à vontade. Vamos seguir então. Próxima doença é a rubéola. A rubéola que é uma doença que causa avermelhamento na pele durante de 3 a 5 dias, principalmente no rosto, pescoço, tronco e membros. A transmissão vai se dar diretamente através do contato com o doente. Ou seja, se estiver em contato com uma pessoa que tem rubéola, você pode pegar rubéola. O grande perigo dessa doença é para mulheres grávidas, e tem que evitar contato com pessoas contaminadas porque o bebê, quando nasce, ele pode ter diversas complicações, assim como doenças mentais, surdez, cegueira e várias outras coisas, podendo causar até malformação. A prevenção da rubéola vai se dar por vacina. Nós temos também o sarampo, uma doença que causa erupções avermelhadas na pele, febre, dores de cabeça, corrimento ocular com pus e sintomas respiratórios. O sarampo é uma doença muito comum em crianças, principalmente pelo contato que elas têm com coleguinhas. E a transmissão só se dá diretamente através do contato. Mas é uma doença que é facilmente tratável, que não é tão preocupante assim, dado a outros tipos de doença que pode ter. Nós podemos prevenir o sarampo através da vacinação também. Nós temos a raiva, que é uma doença viral prevenível de mamíferos, que geralmente é transmitida através da mordida de um animal infectado. O vírus da raiva vai infectar o sistema nervoso, causando alguns problemas neurológicos e podendo chegar até a morte. Os primeiros sintomas da raiva em humanos não são específicos, então não tem um sintoma característico de raiva, mas pode aparecer febre, dor de cabeça e mal-estar geral. E à medida que a doença progride, nós temos alguns sintomas neurológicos que podem aparecer, como insônia, ansiedade, confusão, a paralisia, mesmo de algumas partes do corpo, alucinação, agitação, hiperventilação, dificuldade de engolir
e hidrofobia. Hidrofobia por quê? Porque a garganta vai estar extremamente inflamada, o que faz com que você tenha certa aversão a deglutir. A raiva pode ser tratada em seres humanos, mas só em ambiente hospitalar, e dependendo da gravidade, a pessoa tem que ter mantida em isolamento, sedada, e a respiração fica por conta só de aparelhos, ou seja, o cara fica praticamente vegetando. Nós temos a cachumba também, que é uma doença que afeta comumente as glândulas parótidas, que são as glândulas salivares do pescoço, mas podem afetar as glândulas sexuais e o pâncreas. A transmissão vai se dar através de gotículas de saliva e nós temos a prevenção por meio de vacinação. É importante o tratamento da cachumba, por mais que ela não seja uma doença de extrema gravidade, porque ela pode, se acometer as gônadas, né, as glândulas sexuais, ele pode causar esterilidade. E por último, nós temos a AIDS. A AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível e que vai e volta aí, você ouve casos de surtos de AIDS acontecendo pelo mundo, principalmente pela falta de conscientização das pessoas do uso de preservativo durante relações sexuais. HIV, então, vai ser uma sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana adquirida. A AIDS é uma doença que ataca o sistema imunológico e não possui vacina. Nós temos alguns tratamentos, mas geralmente são apenas paliativos, são só para reduzir o alastramento da doença. Mas não existe vacina hoje para prevenir a AIDS, nem remédio para combater mesmo o vírus. O problema dela atacar o sistema imunológico é que ela destrói as nossas células de defesa. É muito difícil uma pessoa morrer por AIDS. Geralmente ela vai morrer por outras doenças que vão atacar o corpo dela, às vezes uma simples gripe, que pode chegar a um nível de contaminação muito grande por não ter uma barreira defensora e acabar matando o hospedeiro. E ter HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Como assim, professor? Quer dizer que você pode ter o vírus no corpo, mas você pode não manifestar a doença. Ou seja, você vai ser apenas um portador dessa doença. Tem muitos soropositivos que vivem até anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. É um dos perigos que a AIDS traz, porque muitas vezes a pessoa não aparece com os sintomas da AIDS e acaba tendo comportamentos de risco, como fazer sexo sem camisinha ou compartilhar agulhas. Passa esse vírus para frente sem saber que é portador. E aí, professor, como é que pega a AIDS? Sexo sem camisinha, compartilhar seringas e agulhas, principalmente em pessoas que têm o hábito de utilizar drogas injetáveis, e através do contato direto de mucosas, como a mãe passando AIDS diretamente para o filho, através da placenta, ou às vezes até mesmo na própria hora do parto. E não pega AIDS como sexo com camisinha, beijo, aperto de mão ou abraço, entrar na mesma piscina, ou encostar no suor da pessoa, ou na lágrima dela, e doação de sangue, que é uma coisa que faz com que muita gente não vá para o banco de sangue fazer doação. É justamente isso, medo de, numa daquelas agulhadas lá, pegar AIDS. Mas pode ficar tranquilo que se você for num centro bem rigoroso e bem conhecido da sua cidade, não vai ter problema, pode doar tranquilamente. Então é isso, galera. Vamos botar em prática isso que a gente viu, não vamos deixar só na teoria não, beleza? Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera. Não esquece de inscrever para receber todas as atualizações o mais rápido possível. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Um abraço e até mais. Fui!